A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu quero ler um texto que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21, que diz assim: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Um obstáculo pode ser definido como um objeto, uma coisa ou uma situação que causa um impedimento, que forma uma barreira, que cria uma dificuldade, um incômodo ou um transtorno para se alcançar objetivos concretos. Portanto, um obstáculo é algo que impede ou atrapalha a progressão de alguém ou alguma coisa. Pode descrever barreiras físicas, mentais ou mesmo emocionais que impedem que alguém atinja seus objetivos. No texto que lemos, Jesus foi à região de Tiro e Sidom, no norte de Israel, era parte da Síria, a Fenícia, terra de gentios, de pagãos, de adoradores de Baal. E ali o mestre vai encontrar uma mulher que enfrenta grandes obstáculos para conseguir um milagre. O que Jesus foi fazer ali? Talvez tenha ido mostrar aos discípulos que as bênçãos de Deus também se estendiam aos impuros gentios. No texto anterior, no início do capítulo, o mestre fala sobre as contaminações. O que contamina é o que sai, não o que entra. Este episódio vai mostrar esta realidade aplicada à vida das pessoas. Em sua terra, Jesus enfrentava um tempo de rejeição, de desconfiança, de gente que se aproximava dele para procurar erros em vez de procurar soluções. Mas agora esta mulher, ela chega-se a Jesus com uma fé que foi elogiada pelo Mestre e superou os obstáculos para alcançar sua vitória. A primeira coisa que nos chama a atenção no texto é que a mulher encontra muitos obstáculos para ser atendida. Ela era uma mulher com quem um judeu não deveria falar em público, era um obstáculo. Ela era gentia, uma pagã, uma pessoa considerada imunda, com quem um homem santo não deveria ter nenhum contato. Ela era talvez adoradora de Baal, tinha uma filha endemoniada. A Bíblia mostra uma relação estreita entre a adoração a demônios e a idolatria. Ela era talvez a mais impura das mulheres naquele lugar. Além disso, ela encontra uma enorme resistência por parte de Jesus e de seus discípulos. Mas a necessidade faz ela buscar com insistência a sua vitória. Veja que o texto nos diz que Jesus encontra essa mulher e ela vem gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus não lhe respondeu palavra. Depois Jesus diz: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Talvez ele estivesse provando a fé da mulher e dos discípulos para que eles entendessem que a salvação era para todos. E ainda Jesus diz: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus chama aquela mulher de uma cachorrinha. Ele vê que a prioridade são os filhos. A resposta de Cristo parece, em primeiro momento, rude, racista, insultuosa, mas nos surpreende a reação desta mulher. Nós vemos que muitas pessoas estão acomodadas e não mostram interesse em Deus. Por quê? Porque se acham satisfeitas com o que têm. Mas no dia da necessidade, as pessoas buscam a Deus
porque encontram nele solução. E quando vão a Cristo, muitas vezes as barreiras precisam ser vencidas. Primeiro ponto, então, que a mulher tinha muitas dificuldades, mas ela mostrou uma fé humilde e perseverante. Ela chama Jesus de Senhor, no verso 21. Talvez não seja apenas um tratamento de respeito, mas ao ajoelhar-se diante dele, mostra o reconhecimento de que ele está no controle da situação. Ela crê que ele tem poder para solucionar o seu problema, que é maior do que os demônios que estão se apossando da sua filha. Ela se humilha e aceita receber apenas as migalhas que caem da mesa, como se as sobras das bênçãos de Deus já fosse suficiente para ela. Ela não exige, ela se humilha e aceita o que Deus, Jesus, quiser para ela. Aí nós entendemos, queridos, que Deus tem o direito de dar o que Ele quiser, a quem Ele quiser, na quantidade que Ele quiser. E esta mulher aceita isso. Muitos querem ser muita coisa e têm grande dificuldade de não aceitar, a não ser aquilo que é algo muito acima dos outros, querem ser o primeiro, o mais destacado. Essa mulher aceita ser a última na busca da sua vitória. O requisito de Deus para abençoar alguém não é sua procedência, nem o seu passado, nem suas boas condições, mas ele exige fé. Fé implica em submissão, em confiança, em transferir para ele o controle sobre a situação. A fé diz, ele pode e pode fazer como quiser. É interessante porque enquanto os puros rejeitavam Jesus no início deste capítulo, a mulher impura o busca e o encontra. E aí nós vemos então que Jesus atende e elogia a fé da mulher. Por causa da sua fé humilde, Jesus vai dizer, mulher, grande é a sua fé, no verso 28. Jesus atendeu aquela mulher e mesmo à distância determinou a libertação de sua filha e elogiou a sua confiança humilde. Mostrou o seu poder, não precisou ir lá e falar com o demônio, não entrevistou o demônio, não trocou palavras com ele, simplesmente disse, seja feito conforme você deseja, conforme a sua fé. E aí nós vamos ver que aqui a mulher alcançou a sua vitória por crer, por se humilhar, por buscar ao Senhor desta maneira. Que obstáculos há entre você e a sua bênção? Será que você está buscando a Deus e não está encontrando aquilo que precisa? Nós entendemos nesse texto que é preciso buscar com fé, com confiança no Senhor, com a certeza que Ele pode fazer. Às vezes nós damos mais crédito aos problemas do que ao Senhor que pode resolvê-los. Mas essa mulher não tem nenhuma dúvida que Jesus pode libertar a sua filha. Ela vai à procura de Jesus e quando o encontra, ela destemidamente insiste no seu pedido, refletindo a perspectiva de alguém que necessitava, que estava precisando e agora parecendo mesmo que Jesus rejeita o seu clamor diante desse obstáculo tão grande. Essa mulher continua crendo, insistindo, buscando. O Senhor Jesus ensinou dizendo, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pedi e recebereis. Então, nós somos orientados pela palavra de Deus a continuar crendo, mesmo distante, mesmo havendo obstáculos, mesmo havendo problemas, mesmo havendo dificuldades. Nós precisamos continuar crendo, continuar buscando ao Senhor. Nós vemos que Jesus, a princípio, parece tratar essa mulher de uma forma rude, mas ele estava certamente provando a sua fé. Ela está dizendo, só as migalhas já são suficientes. O pouquinho que o Senhor tiver para mim já atende a minha necessidade. Veja que ela tinha uma fé tão grande em Jesus que
Parecia que só um pouquinho do seu poder, somente um restinho da sua virtude já seria suficiente para resolver o seu problema. Nós precisamos ter uma fé como a desta mulher, uma fé grande. O que é uma fé grande? É uma fé que insiste, que acredita, que persevera. Depois, a humildade é característica desta mulher. É a submissão que nos leva a aceitar a vontade de Deus e não a nossa. Muitos não recebem porque querem impor condições a Deus. Ainda a aparente demora ou resistência divina são vencidas pela perseverança. Jesus contou a parábola do juiz iníquo, da viúva perseverante, que por insistir vai receber daquele juiz o seu pedido. E Jesus, no entanto, diz que o Pai Celeste, ele não deixará de atender aos seus filhos. Nós precisamos continuar crendo, buscando, confiando, pedindo com fé, como esta mulher apresenta. Muitas vezes nós impomos os obstáculos para a nossa vitória. A incredulidade, o orgulho, a impaciência são obstáculos que estão entre nós e a nossa vitória, e que nós mesmos criamos esses obstáculos, essas barreiras mentais. A mulher recebeu o que necessitava. E Jesus tem bênçãos para dar a quem necessita dele. A salvação, a cura, a vitória, a resposta, ele tem para dar. E nós precisamos, no entanto, perguntar para nós mesmos: temos esta fé de submeter-se à sua vontade, de continuar esperando, de continuar crendo, de continuar insistindo? Porque Jesus elogiou a fé desta mulher. E ele não fez isso muitas vezes. Na realidade, apenas 2 momentos que Jesus diz que alguém tinha uma fé grande. Até mesmo seus discípulos, Jesus vai denunciar que eles tinham uma fé pequena. Pequena é a fé que se colhe dentro das necessidades, que se encolhe diante dos problemas. É a fé que observa os obstáculos e recua. E a fé grande é aquela que crê que o Senhor pode fazer, que Ele fará, porque Ele é Deus tão grande que não precisa nem de todo o seu poder, mas somente um pouquinho, somente umas migalhas já são suficientes para resolver os nossos problemas. A fé da mulher lhe concede a cura da possessão de sua filha, mesmo à distância. Como aquele centurião do capítulo 8 de Mateus. Mesmo estando distante, Jesus elogia a fé de quem persevera, acredita e diz que esta é uma grande fé. Não se trata de tamanho de fé. A fé não confia no seu próprio tamanho. A fé confia no Deus a quem nós clamamos com confiança que Ele é poderoso para nos atender. Que este dia seja um dia de fé, de uma fé humilde, de uma fé perseverante, de uma fé grande, de uma fé que se submete, de uma fé que acredita mesmo diante de obstáculos e que continua buscando ao Senhor, confiando que Ele é Deus poderoso para atender às nossas necessidades. Que Deus te abençoe, que neste dia você possa continuar crendo, humildemente perseverar buscando, e certamente Deus atenderá segundo a sua fé, segundo a minha fé, a nossa fé. Ele atenderá os nossos pedidos quando levamos a Ele com esta grande fé.